Olá, segunda série! Olha só, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre as formas de propagação de calor, ok? Essa é a terceira aula sobre esse tema. A gente já viu as propagações de calor por condução, que acontecem principalmente nos sólidos, por convecção, que acontece nos fluidos e apenas nos fluidos. E hoje, para a gente encerrar, a gente vai ver a transmissão de calor por irradiação ou radiação térmica, ok? E aí, olha só, vamos lá. A transmissão de energia na radiação térmica, ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas. A gente já estudou um pouquinho sobre elas quando a gente viu os últimos capítulos. E aí, só pra gente relembrar, essas ondas são aquelas ondas de rádio, luz visível, ultravioleta, entre outras, ok? Então, nesse caso, a transmissão de calor, ela vai acontecer justamente por meio dessas ondas. E aí a gente tem uma pequena diferenciação aqui, que é o seguinte. Quando a gente está falando de ondas infravermelhas, a gente chama de irradiação térmica. Já para as demais ondas, a gente fala de radiação térmica. Então, por isso que pode aparecer para vocês aí esses dois nomes, tanto radiação térmica como irradiação térmica, ok? Na maioria das vezes, os livros e em geral, não faz muita essa diferenciação entre esses dois nomes. Mas é interessante que vocês saibam aí por que acontece esses dois nomes, porque caso alguma questão venha cobrar isso, vocês vão entender a diferença entre radiação e irradiação. Ok? E aí, o que é de mais interessante nessa forma de propagação de calor, gente, é que, ao contrário do que acontece na convecção térmica e na condução térmica, que precisam de um meio material para se propagar, a radiação térmica, como a gente já viu, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo. Então, essa forma de transmissão de calor é a única forma que acontece no vácuo. Ou seja, é a única forma de transmissão de calor que não necessita de um meio material para se propagar. Ok? E aí, justamente em meios com vácuo, que a gente não tem meios materiais, né? Que essa propagação de calor se dá de melhor forma, porque ela não vai ter nenhum material ali para absorver a energia que está sendo transmitida. Ok? E aí, olha só, um exemplo disso é quando a gente coloca as nossas mãos do lado de uma fogueira, por exemplo, ou do lado da chama de um fogão, sem tocar, é lógico, né? O que acontece? A gente tem a sensação de calor na nossa mão, mas a gente sabe que o ar, ele é um mau condutor térmico, então praticamente não ocorre condução de calor nesse caso. E a gente sabe também que a gente não está recebendo transmissão de calor aqui nesse caso por convecção, já que a convecção faz com que o ar quente suba e eu estou ali justamente do lado da minha fogueira na parte de baixo. Então, esse é um caso em que o calor ele chega até as nossas mãos principalmente por meio de ondas eletromagnéticas, ok? Por meio dessas que a gente vai chamar aqui também de ondas de calor, ok? E aí, olha só, como a gente já viu, existem vários tipos de ondas eletromagnéticas que são diferenciadas entre si pela frequência da oscilação dessas ondas, ok? E aí, uma coisa interessante é que todo corpo, sem exceção, ele emite ondas eletromagnéticas, ok? Ele emite ondas de calor. Aí, o que vai acontecer é a diferença entre a frequência que esses corpos vão emitir. Então, por exemplo, o nosso Sol, que está a superfície dele está a uma temperatura de aproximadamente 6.000 kelvins, ele transmite calor para a Terra por meio de ondas eletromagnéticas que são predominantemente na faixa da luz visível, ok? E é justamente por isso que essa é o que a gente chama de espectro visível, né? Porque o ser humano ele se adaptou justamente para poder enxergar essas frequências que são as mais emitidas pelo nosso Sol. Agora, por exemplo, o forno de um fogão, que tem uma temperatura média ali de uns 500 kelvins, ele vai assar os alimentos e vai emitir radiação predominantemente no infravermelho, numa frequência que a gente não enxerga, mas a gente consegue perceber, ok? Se a gente colocar
a mão ali próximo do forno, a gente vai perceber que ele tá quente e que tá emitindo calor, ok? E aí, só que numa frequência que é no infravermelho, que o olho humano ele não é capaz de perceber. E uma outra característica que a gente já viu que quando a gente uma luz, por exemplo, ela incide sobre um determinado objeto, ela é refletida. Porém, tem outras duas coisas que podem acontecer. Então, olha só. Quando a energia radiante incide na superfície de um corpo, ela vai ser parcialmente absorvida por esse corpo, ok? Vai ser parcialmente refletida e parte dela também pode ser transmitida pelo meu corpo, ok? E aí, olha só. A gente tem aqui uma imagem de valores da quantidade de radiação que é refletida, absorvida e transmitida por uma placa de vidro, por exemplo, ok? E aí, olha só, a faixa desses valores, a soma desses valores, isso vai variar de 0 a 1. De forma que a quantidade de calor que é absorvida, mais a quantidade de calor que é refletida, mais a quantidade que é transmitida pelo meu corpo, isso tem que dar 100%, ok? Então, toda a energia que incide sobre o meu corpo vai ser dividida nessas três partes, ok? E aí, a parcela que vai ser absorvida pelo meu corpo vai ser a energia que vai aumentar a agitação das minhas moléculas, ou seja, vai ser a energia térmica que vai ser responsável por aumentar a temperatura daquele corpo, ok? E aí, olha só, por exemplo, né, um corpo que tem uma absorvidade de 0,8, isso significa que 80% da energia que incidir sobre ele vai ser absorvida por ele e utilizada para aumentar a energia interna desse corpo. E os 20% restantes ali, vai ser dividido entre reflexão e transmissão pelo meu corpo. Quando um corpo ele não tem transmissão de ondas eletromagnéticas, como por exemplo um corpo opaco, a energia radiante do corpo ela vai ser dividida apenas entre reflexão e absorção, ok? E aí a gente tem um tipo de corpo, que a gente chama de corpo negro, que seria um corpo ideal. O que seria isso, gente? Seria um objeto que ele absorve toda a energia radiante que incide sobre ele, ok? Então, qualquer onda eletromagnética que incidir sobre esse corpo vai ser absorvida por esse corpo. E aí, nisso, a gente tem que a absorvidade dele é de 100% e a refletividade dele vai ser nula, ou seja, ele não reflete nada. Já um espelho ideal, que seria um objeto que vai refletir toda a energia que incide sobre ele. Então, ele teria uma refletividade de 100%, ou seja, ele não iria absorver e nem transmitir nenhuma parcela dessa energia que está chegando até ele. Ok? E aí, olha só. Se, por exemplo, um ambiente que for totalmente isolado, se a gente tiver dois corpos, um corpo polido, ok? E um corpo escuro, o corpo polido, ele vai absorver muito pouca energia, já que ele vai refletir muito mais energia. Enquanto o corpo escuro, ele vai absorver a maior parte da energia, ok? E aí, consequentemente, ele vai também emitir muita energia. E aí aqui, gente, é importante a gente perceber essa diferença entre um corpo refletir energia e um corpo emitir essa energia, ok? Um corpo polido, um espelho, ele vai refletir a energia que chega até ele. Ele vai absorver muito pouco dessa energia, ok? E ele vai refletir de volta para o ambiente quase toda a energia ali. Porém, como ele está absorvendo pouca energia, ele tem pouca energia para transmitir, ok? Já um corpo escuro, como a gente está falando aqui, ele vai absorver essa energia. E se ele vai absorver essa energia, ele está usando essa energia para aumentar a energia interna dele, o que faz com que ele também emita muita energia,
ok? Então, cuidado com essa diferença entre refletir as ondas e emitir ondas, ok? E aí, como consequência disso, a gente pode observar que todo corpo que ele é um bom absorvedor é um bom emissor. E todo corpo que é um bom refletor é um mau emissor de energia. Ok? E aí, claro que o corpo negro, como a gente falou, que ele é um absorvedor ideal, ele também vai ser um emissor ideal, um emissor perfeito, ou seja, ele vai emitir muitas ondas eletromagnéticas. Ok? E aí, no nosso dia a dia, tem alguns corpos que eles apresentam valores muito altos de absorvidade, ou seja, que absorvem muita energia, que é o caso, por exemplo, da fuligem, ok? Ela tem uma taxa de absorção de energia de praticamente 94%. Então, isso significa que ele vai ser um ótimo absorvedor de energia e também vai ser um ótimo emissor. E aí, no outro extremo, a gente tem materiais que são muito bons refletores, ou seja, eles são muito maus absorvedores de energia, ok? Como, por exemplo, a prata polida, ok? Ela vai ter uma taxa de absorvidade ali de 2% apenas. Então, ela vai absorver muito pouca energia, ok? E aí, olha só, de modo geral, a gente vai ter, então, que corpos escuros, eles vão absorver muita energia, e refletir pouca, e eles vão ser bons absorvedores de energia, ok? Ao contrário, os corpos claros e polidos, eles vão ser maus absorvedores. E aí é por isso que quando a gente sai no sol, por exemplo, com uma blusa preta, a gente tem uma sensação de calor muito maior do que a gente tem se a gente sair com uma blusa branca. Já que aquela blusa preta ali, ela vai absorver uma quantidade de energia muito maior do que uma blusa branca, que vai refletir a maior parte dessa energia que chega até ela, ok? Então, aqui a gente já começa a entender por que é bom a gente evitar de sair com roupas escuras em dias que estão muito quentes, ok? E aí, em regiões de climas muito quentes, em desertos, por exemplo, a maioria das pessoas acaba utilizando, então, aí, roupas muito claras para poder justamente refletir esse calor que a gente tem ali, toda essa energia, ok? Porém, tem algumas regiões que essas túnicas que as pessoas usam são negras, ok? E aí essas pessoas, que são chamadas de deduínos, isso, deduínos, eles usam essas túnicas que, apesar de serem escuras e aquecerem mais do que as roupas claras, elas apresentam uma temperatura ali em média de 6 graus maior. O que acontece é que essas túnicas são muito largas, ok? E aí ele vai favorecer dentro da túnica ali a convecção do ar. Então seria o seguinte: a pessoa, o ar que está ali próximo ao corpo da pessoa, ele vai estar numa temperatura maior. E aí esse ar, por estar numa temperatura maior, ele vai ficar menos denso e tende a subir. E aí quando esse ar que está ali próximo ao corpo quente sobe, vai entrar um ar por baixo da túnica com uma temperatura um pouco menor. E aí, formando essas correntes de convecção dentro das túnicas deles, a gente vai ter... vai favorecer ali a evaporação do suor, o que ajuda o organismo a regular a temperatura, ok? E aí, agora que a gente já viu as 3 formas de condução de calor, ok? A gente vai começar a estudar algumas situações em que a gente tem transferência de calor combinada. Porque, em geral, a gente não tem apenas uma forma de transmissão de calor acontecendo. A gente vai ter uma combinação das 3 formas de calor acontecendo ao mesmo tempo. É muito raro uma situação em que eu tenho apenas uma forma de transmissão de calor, ok? E a primeira que a gente vai ver vai ser as estufas. Estufas de plantas mesmo. A gente vai entender por que uma estufa consegue manter a temperatura ali dentro muito equilibrada, ok? Então, olha só. Ela vai ter, como vocês provavelmente já viram, ela tem as paredes e o teto todo de vidro, ok? E aí, o vidro, ele é transparente à luz visível, que vem do sol, ok? E aí, o chão dessa estufa, ele normalmente vai ser ou de terra, que é escuro, ou ele vai ser pintado de preto,
para poder absorver essas ondas eletromagnéticas vindas do Sol, ok? E aí, então, dessa forma, a maior parte da radiação solar vai penetrar na minha estufa e vai ser absorvida pelo solo e pelas plantas, ok? O que acontece quando esses corpos absorvem essa energia é que eles vão emitir radiação infravermelha de baixa frequência. Lembra quando eu falei lá do forno? Que ele emite infravermelho? Os corpos aqui dentro, aquecidos também por essa radiação solar, eles vão começar a emitir luz no infravermelho. E aí aqui vem uma característica que é muito interessante, que o vidro, ele é transparente à radiação solar, porém, ele vai ser um corpo opaco para a radiação infravermelha. Isso significa que a radiação infravermelha não é capaz de atravessar o meu vidro, ok? De forma que ele vai absorver parte dessa radiação infravermelha e refletir o restante de volta para minha estufa. Então, isso faz com que esse calor ele fique aprisionado dentro da minha estufa, ok? E aí, o telhado, ele também desempenha uma outra função, que é impedir a perda de calor por convecção e por condução para o ambiente externo, ok? Já que, como ele está fechado, ele não vai permitir, né, o movimento das massas de ar para fora da minha estufa, e o vidro também é um bom isolante térmico, ou seja, ele não conduz calor com facilidade. Ok? E, em consequência disso, o interior da minha estufa permanece sempre numa temperatura maior do que o exterior. E a perda de calor para o ambiente externo vai ser mínima. Ok? E isso é muito importante, principalmente, por exemplo, durante a noite, que a gente não vai ter uma incidência de luz solar, mas como a estufa está ali bem fechadinha, bem vedada, ela acaba mantendo a temperatura ali bem estável mesmo durante a noite, ok? Coloquei aqui uma imagem de uma estufa para vocês. Essa estufa fica lá em Curitiba, tá bom? No zoológico de Belo Horizonte, a gente também tem estufas. Então, assim, não é muito difícil de vocês verem. Provavelmente vocês já viram estufas por aí. E aí, uma outra coisa que a gente pode observar aqui é que esse mesmo motivo é o que faz com que os carros que ficam no sol, eles fiquem tão quentes. Porque pensa comigo, a luz solar, ela vai entrar pelos vidros do carro, ok? E aí eles vão aquecer ali o banco, o interior do carro vai absorver essa energia da luz solar e emitir radiação infravermelha. Só que essa radiação infravermelha ela vai ficar confinada dentro do carro, já que o vidro comporta-se agora como um corpo opaco para essa radiação. E aí, por isso que quando a gente deixa o carro no sol e a gente vai entrar, a gente abre a porta, vem aquela massa de ar tão quente ali que fica aprisionada dentro do carro. Ok? Bom, uma outra coisa que é muito parecida com a estufa é o que a gente chama de efeito estufa, que é o responsável por regular a temperatura do corpo, ok? Então, olha só, a atmosfera terrestre, ela tem a presença de alguns gases que a gente chama de gases do efeito estufa, como principalmente ali o dióxido de carbono e alguns outros também que estão ali. Além desses, a gente tem muito vapor de água presente na atmosfera, ok? E esses são os gases que são responsáveis pelo que a gente chama de efeito estufa. Esse termo foi criado por um químico sueco com esse nome um tanto quanto estranho que eu não vou tentar pronunciar aqui, ok? Lá no século XIX. E aí, o efeito estufa, gente, a gente precisa tomar muito cuidado porque ele é uma condição natural do nosso planeta, ok? E é ele que garante que a Terra ela tem uma temperatura adequada para que se tenha vida no planeta, ok? E aí, se a gente não tivesse esse efeito estufa, a temperatura na Terra seria muito pequena, porque pensa, a maior parte do calor vinda do Sol, ela seria refletida de volta para a atmosfera. Então, olha só, durante o dia, a Terra vai receber as ondas eletromagnéticas vindas do Sol, ok? E durante a noite, essa energia ela vai ser irradiada de volta para o espaço. Só que o que acontece é que essas substâncias que eu falei, que são as substâncias os gases do efeito estufa,
elas impedem que a superfície da Terra perca muita energia durante a noite. E aí, então, por isso que durante a noite a gente consegue manter a temperatura da Terra mais estável. O que acontece, gente, e como eu falei, olha só, se a gente não tivesse o efeito estufa, a temperatura média do nosso planeta seria de menos 18 graus centígrados, ok? Que seria uma temperatura extremamente baixa que o ser humano e a maioria da vida no planeta não iria suportar. E aí, olha só, o que acontece aí, que se fala tanto sobre o efeito estufa, é o agravamento dessa situação. O que acontece? As indústrias, carros, desmatamento, queimadas, tudo isso liberam no ambiente uma quantidade exagerada, principalmente de CO2, que é um gás do efeito estufa. E aí o que acontece é que, como você vai ter uma quantidade muito maior de CO2 na atmosfera, ele vai absorver muito mais energia. E aí, o que gera ali um aumento da temperatura na superfície da Terra. Ok? O próximo efeito combinado que a gente vai ver são as garrafas térmicas, aquelas garrafas que a gente utiliza para colocar café na nossa casa. O que acontece? Olha só, nesse caso a gente não vai ter um equilíbrio térmico, porque se você deixar a garrafa muito tempo ali, você vai perceber que o café acaba ficando frio. Mas isso acontece de uma forma muito mais lenta do que se eu deixasse, por exemplo, o café em uma jarra de vidro em cima da mesa, ok? Então, nesse caso aqui, o café ainda transmite, mas a gente tem alguns processos, algumas situações que faz com que essa perca ali de energia seja mais lenta. E aí, é o seguinte, a garrafa térmica, para começar, ela vai ter um reservatório de vidro espelhado duplo dentro dela. Então, se você abrir a garrafa térmica da casa de vocês e olhar para dentro, vocês vão ver que o interior dela é de vidro espelhado, ok? E entre esse aqui, como eu falei, isso daqui é um reservatório duplo. Então, aqui, entre essas duas paredes de vidro, a gente tem vácuo, ok? E aí, o vácuo dentro dessas paredes de vidro, apesar de não ser perfeito, porque é muito difícil fazer vácuo perfeito, ele é suficiente para dificultar a transferência de calor por condução e também por convecção, já que nenhum desses dois funcionam muito bem em situações que a gente tem vácuo, ok? As paredes serem espelhadas, gente, a interna ser espelhada é responsável por refletir a maior parte da radiação infravermelha emitida pelo café. E aí a gente minimiza a perda de calor por radiação justamente por essas paredes serem espelhadas, ok? A parede externa também é espelhada para refletir a radiação emitida, né? Porque parte dessa radiação ainda vai ser emitida, como eu disse, não são situações perfeitas. E aí a parede de fora ser espelhada é responsável por refletir de volta ali para a região onde tem o café, esse calor que está sendo emitido. E por fim, a gente tem a tampa, que é de um material que evita, né, primeiro, que a gente tenha perda de calor por convecção, que esse ar que está ali em contato com o meu café, ele saia por convecção, e ela é feita também de um material isolante que dificulta a transferência de calor por condução, ok? Então, a gente tem aqui várias situações, vários mecanismos que fazem com que a gente diminua a perda de calor pelos 3 processos que a gente viu aí, ok? E por último, para encerrar esse capítulo, a gente vai falar sobre os coletores solares, ok? Que são aqueles equipamentos que a gente coloca, que a gente instala na casa da gente, que são responsáveis por fornecer água quente para casa, evitando aí que a gente faça uso de, por exemplo, chuveiros elétricos e afins, ok? O que acontece? A gente vai ter aqui, olha só, ele é basicamente isso daqui. A gente tem a placa coletora, ok? Que vai ser responsável por aquecer a minha água. E aí aqui a gente tem o reservatório de água quente, que vai ser onde a água vai ficar armazenada, ok? E aí a gente vai ver primeiro o que tem aqui dentro dessa caixa coletora. Então, olha só. Primeiro, a gente vai ter que o interior dessa caixa,
ele vai ser pintado de preto fosco, justamente por ser uma cor escura. E fosca, ela vai absorver quase toda a energia incidente sobre ela e vai refletir muito pouca. Então, ela sendo preta, ela vai absorver grande parte da radiação solar que vai incidir sobre ela, ok? A cobertura de vidro, então, aqui ó, essa caixa, ela é no interior pintada de preto e aqui em cima ela é de vidro para impedir que esse ar que vai estar ali quente, ele suba e transmita calor por convecção para o ambiente, além de impedir a saída de radiação infravermelha emitida pelo absorvedor. E lembrando que ele é de vidro também, porque ele deixa a luz emitida pelo sol, a luz visível, penetrar ali, que vai ser responsável por aquecer o nosso absorvedor, ok? Na parte inferior ali da minha caixa, eu coloco um sistema de material que é isolante térmico. Normalmente a gente utiliza lã de vidro, que também é utilizada nas geladeiras e no fogão, para impedir que o calor ele seja perdido por condução ali na parte de baixo da minha placa, ok? E aí, esse absorvedor, tudo isso, vai ser responsável por transmitir o calor por condução para os tubos de cobre que ficam presos ali dentro. E aí é justamente por esses tubos de cobre que vai circular a água e aí ela vai absorver esse calor, essa energia térmica, desculpa, dos tubos de cobre e aquecer a minha água, ok? E aí, olha só, a água dentro desses tubos, ela vai se aquecer e tornar menos densa. Isso faz com que ela que ela saia pela tubulação, situada na parte superior do coletor, essa parte vermelha que a gente está vendo aqui, e entrar no reservatório de água quente. E aí, quando isso acontece, a água que estava ali dentro, fria, dentro do reservatório numa temperatura menor, vai descer, ok? E vai entrar ali nos meus coletores de cobre dentro da minha placa, ali dentro. E aí, cada vez que uma porção de água passa pelo coletor, ela vai se aquecer e formando sempre ali esse processo de convecção térmica. O que faz que, assim, depois de algumas horas, a água que está dentro do meu reservatório esteja numa temperatura muito alta. E aí, isso faz com que a gente não precise, por exemplo, de energia elétrica para ligar o chuveiro, já que a água já vai estar quente. E aí é muito importante também, gente, que esse reservatório de água, ele seja feito de um material que é isolante térmico, porque senão ele não vai ser capaz de manter aquela água quente, e aí, por exemplo, quando você fosse tomar banho à noite, a água já estaria fria, e aí não ia resolver tanto. Então, o reservatório ali, ele também precisa ser de um material que é isolante térmico, ok? Coloquei essa imagem aqui só para mostrar para vocês que no dia a dia a gente também tem transmissão de calor combinada, ok? Então, nesse exemplo, por exemplo, olha só, a tartaruga ela vai receber calor do sol por irradiação e da areia por condução, ok? E aí o ar ao redor dela vai se aquecer também por convecção. Então, mesmo no nosso dia a dia, na maioria das situações, a gente vai ter uma transmissão de calor combinada, ok? E então, com isso, a gente termina esse capítulo sobre formas de transferência de calor, ok? Façam os exercícios que eu coloquei no roteiro de estudo para vocês. E aí, na live da semana que vem, eu vou fazer a correção desses exercícios e tirar qualquer dúvida que vocês possam ter ainda sobre esse capítulo, tá bom? Então, tchau pra vocês e até a nossa live.